Bom dia a todos, este é o programa Amigos da Cidade. Nós queremos dar essa abertura como temos dado todos os dias, e hoje você vai ter e amanhã você vai ter essa mesma abertura. Por isso eu escolhi uma mensagem que fala com todos nós, porque é uma mensagem universal. É a mensagem que Jesus nos deu quando seus discípulos o procuravam e diziam: Senhor, ensina-nos a orar. E então Jesus disse: quando vocês orarem, orem dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim disse Jesus aos seus discípulos: orem assim. Por quê? Porque essa oração completa, ela tem todos os critérios e tudo aquilo que nós queremos e desejamos alcançar e que Ele nos dá de presente. Primeiro, realmente adorar a Deus. Ele nos ensina a sermos adoradores. Pai nosso que estás nos céus, declarando que Ele é santo. Santificado seja o teu nome. E depois dizendo: venha a nós o teu reino. Quer dizer, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é alegria, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é justiça. Então Ele nos ensina a buscarmos que o reino dele venha a nós. Paz, verdade, justiça, alegria, amor, a festa verdadeira. Seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? A vontade de Deus não é a morte, não é o sofrimento e também não é a dor. A vontade de Deus é que você seja feliz, saudável, é que você exerça a sua função como homem, mulher, cidadão, pessoa, e que você se enquadre dentro de tudo isso da melhor maneira possível. Assim é a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E qual é o pão nosso de cada dia? É o nosso alimento, o alimento favorável ao nosso organismo, é o alimento espiritual, aquele que alimenta o nosso espírito, e é o alimento também que alimenta a nossa alma, as nossas emoções, trazendo para nós essa bagagem de emoções que nós precisamos ter e que nos tragam todo o sabor da vida. Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. O Senhor nos ensina a verdade do perdão. Quando nós pedimos perdão, nós imediatamente estamos dizendo: como eu tenho perdoado. Significa: eu conheço como é essa transação. Eu já perdoei e eu estou pedindo também o perdão. Primeiro perdoe e depois peça o perdão. E assim você vai ver que toda a vontade de Deus será feita na sua vida e você vai encontrar-se na verdadeira e perfeita oração. Esse é o programa Amigos da Cidade, estamos com você. E vamos trazer para você o melhor de nós. Receba. Nós estamos aqui, amigos da cidade, como todas as vezes eu tenho dito para vocês, a importância de estarmos sendo esclarecidos com fatos e situações do nosso dia a dia. Coisas que passamos, que enfrentamos e que precisamos ter um suporte de conhecimento para a nossa própria vida e para a vida da nossa família. Então, nossos assuntos aqui, sempre que nós trazemos alguém ou que nós confiamos esse espaço a alguém, é para que acrescente na sua vida. E que você, como cidadão, pai, mãe, filho, vizinho, participante da vida de alguém, é que você possa estar se ajudando e ajudando outras pessoas também. E eu trago aqui uma pessoa que nós já trouxemos no programa e que foi assim muito importante a participação dela. Aliás, eu já disse que considero ela como uma amiga da cidade, né? Porque esse programa faz com que esses laços venham ser acrescentados. E eu tenho a alegria de receber aqui a Fernanda Marques. Ela é médica psiquiátrica e nós temos assim a confiança de que ela vai entregar dela o seu melhor para cada um de nós nessa manhã. Fernanda, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, pastora. Muito obrigada novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, pode ter certeza. Nós queremos assim que esse tempo seja um tempo muito precioso para aqueles que estão recebendo daquilo que você tem de precioso para entregar para nós, né? O nosso assunto é
Depressão. Depressão. Já ouviu falar em depressão? Eu escutei esses dias que é o mal que nós vivemos, é o mal do século, é o mal do momento, é depressão. Não é? E é isso mesmo? Sim, a depressão é uma doença que tem crescido muito ultimamente. Devido assim, ao estilo de vida, a pressão com que a população tem sido inserida, isso serve como um gatilho para precipitar quadros que estão latentes, né? O estresse. Isso, o estresse. Eu acho importante a gente começar, primeiramente, diferenciando. Fique à vontade, né? Por favor. Tristeza de depressão. Porque sim. apesar de ser uma doença muito comum, de ser algo crescente, hoje em dia tem se confundido muito. Né? Toda pessoa triste é uma pessoa deprimida, toda pessoa que está passando por um problema maior, por uma dificuldade, que tem, né, sentimentos de tristeza, tem depressão? Não. Não é bem assim. Não é bem assim. Nem se pode dizer, é um momento de depressão, também não? São sintomas depressivos. Certo. Né? Mas a síndrome que deve ser tratada, que deve ser olhada como um transtorno, que visa cuidados, ela é diferente. Né? Então é muito comum hoje a gente perceber pessoas tristes por um relacionamento, por um problema com filhos, um problema no emprego, ou por um luto mesmo, né? Uma perda de um ente querido, e que se julgam, ou que os familiares, os conhecidos julgam, a pessoa está deprimida. Né? A pessoa pode estar triste, a pessoa pode estar passando por um período de luto. Né? O luto, para nós na psiquiatria, ele é definido como uma tristeza que pode durar até 6 meses. Então, se a pessoa, após 6 meses da perda de um ente querido, passa a ter um sofrimento intenso, uma perda da produtividade, uma queda no rendimento, aí nós consideramos um luto complicado, um luto patológico, ou seja, sintomas depressivos aí se desenvolveram e nós precisamos buscar o tratamento. Agora, num período imediato, um período anterior a 6 meses, isso é considerado uma reação normal dos indivíduos. Então, a pessoa não está depressiva, a pessoa está passando por um período de luto, por um período complicado, de tristeza, que precisa ser entendido, precisa-se ter um suporte, até muitas vezes, para que não evolua. Não acentue-se isso, né? para um luto complicado, né, que evolua além de 6 meses. Mas é importante a gente ter essa diferenciação. Certo. Então, é aceitável que alguém que teve uma perda, perdeu alguém da sua família, né? Ou até do seu contexto de convivência. Sim, do seu convívio de uma forma geral. Que ela passe, esse luto possa ser assim, aquele quadro que as pessoas até se preocupam. Meu Deus, ela não vai, ou ele não vai mais sair dessa situação, tamanha dor que ele está sentindo, mas tem um tempo para isso. Sim, a característica desse luto é ele durar até 6 meses. Claro que assim, a tristeza, a saudade, isso vai ser sentido sempre, né? Mas de uma forma significativa, de uma forma comprometedora, não passando de 6 meses. E a característica é que, do período inicial da perda até os 6 meses, isso venha decrescendo. Ora, se a pessoa piora, se a pessoa se agrava, se isola, se deteriora mais com o tempo, a gente tem que prestar atenção, porque pode estar evoluindo para um quadro patológico, isso, para um quadro que aí precisa de um suporte, de um tratamento, né, de um cuidado maior. Certo. E então, tristeza é uma coisa, depressão é outra. Outra coisa. A depressão, ela é uma síndrome, ou seja, ela é um transtorno mental caracterizado por uma série de sintomas. Não é sinônimo de tristeza. Inclusive, existem alguns tipos de depressão em que a tristeza não é evidente. Às vezes a pessoa ela se queixa apenas de uma apatia, de uma dificuldade de iniciar as atividades, de um cansaço excessivo, de uma perda de interesse pelas coisas. Então, a tristeza, ela é um sintoma muito frequente, mas nem sempre é fundamental para que a gente faça o diagnóstico de depressão. A depressão, frequentemente,
é caracterizada por tristeza ou uma perda de prazer intensa pelas atividades rotineiras. Né? E, além disso, vários outros sintomas eles estão presentes. Então, é comum que o paciente passe a ter insônia, né? A dormir menos ou a ter um sono pouco restaurador. É que o paciente perca o apetite, então comece a ter emagrecimento. O paciente muitas vezes se queixa também de uma lentificação mental, cognitiva. Então ele percebe que a velocidade do raciocínio não é mais a mesma, que ele não consegue se concentrar nas atividades, nas tarefas como ele conseguia fazer há um tempo atrás. Uma questão de falta de interesse, de iniciativa. As coisas elas não têm mais o mesmo brilho, a mesma graça. Cansaço excessivo. Então, você pode estar trabalhando a mesma quantidade que você sempre trabalhou, mas o teu cansaço, ele extrapola os limites, né, que você já vivenciou. Dores. Existem muitas pessoas que passam até dores difusas pelo corpo, ou as dores que já tinham são acentuadas. Então, são vários sintomas. Não é só a tristeza. Só a tristeza. Nós vemos também alguns sintomas que você citou de pessoas que têm problema de tireoide. Sim. Que daí associa-se a isso também, mas é um outro tratamento, é uma outra situação. Assim. É importante os pacientes deprimidos eles passarem por uma avaliação médica, justamente porque a depressão ela pode acontecer em decorrência de muitas doenças clínicas. Então, é importante o olhar do médico diante disso para que possa se fazer uma diferenciação. É um quadro depressivo mesmo, né? Puramente depressivo, ou é um quadro depressivo que está acontecendo devido a uma situação clínica. Por exemplo, pacientes com hipotireoidismo geralmente têm essa letargia, essa dificuldade, esse cansaço, alteração de peso e apetite, e muitas vezes isso é confundido com um quadro depressivo. Trata-se do quadro depressivo, não se obtém melhora, e é uma questão hormonal. Né? É importante a gente avaliar. O tratamento será outro, né? Será outro. Muitas vezes você, ajustando a questão endocrinológica, você consegue um alívio dos sintomas. É importante a gente avaliar a questão de medicações. Né? Muitas medicações usadas têm um potencial depressor. Né? Até anticoncepcionais. Às vezes as mulheres elas usam um determinado tipo de anticoncepcional ou algum outro tipo de método, passam a mudar, né, para uma outra pílula e começam a perceber que o humor mudou, que a disposição mudou. Então, qual é o foco? Fazer a mudança do método contraceptivo e não de cara um tratamento, né, com antidepressivo. Por isso que eu vejo que, né, já presenciei que nas consultas que você faz, doutor Guilherme também, sempre se pede um exame, um mapeamento geral, né? Sim, uma série de exames de rotina para que ajude a gente a descartar causas clínicas, né? Doenças neurológicas. Então, às vezes, pacientes, depois de traumatismos, né, passam a ter sintomas depressivos, ou pacientes que têm sintomas depressivos associados a outras alterações neurológicas. A gente tem que ficar muito atento a quadros tumorais, por exemplo. Então, não é toda a depressão que precisa ser tratada com antidepressivo. É importante passar por uma avaliação médica, porque outras causas precisam ser investigadas. Descartando tudo isso, a gente inicia o nosso tratamento, mas aí com a segurança de que está sendo feito o tratamento certo. Ok. Nós estamos falando, amigos da cidade, aqui no programa com a doutora Fernanda Marques. Ela é médica psiquiátrica e hoje o nosso assunto é depressão. Nós vamos ter um novo tempo com ela em outro programa e vamos falar sobre outro assunto também. Mas no momento nós queremos tomar esse conhecimento sobre depressão. E se pode ser útil para você esse conhecimento, abra as portas do seu entendimento para receber tudo o que está sendo passado, né? Aqui eu tenho algumas perguntas e que existem diferentes tipos de depressão.
Sim. Como eu falei já anteriormente, pastora, as pessoas elas manifestam com sintomas diferentes. Então não é todo paciente deprimido que vai apresentar a mesma sintomatologia. Né? Existem pacientes que ficam mais tristes, mais melancólicos, ou em outros a tristeza não é predominante, é mais o cansaço, a falta de concentração, as dores. É muito comum a gente ouvir queixas de redução de libido. Então, assim, são sintomas que podem ser mais acentuados em uns pacientes e menos em outros. Agora, em relação a tipos de depressão, nós temos, primeiro, depressões de várias intensidades. Nós classificamos os sintomas depressivos, né, o transtorno, em leve, moderado e grave. Sim. Isso até para que a gente direcione um tratamento. Né? Um transtorno leve, em que é aquele que o paciente tem pouco comprometimento, que ainda consegue, né, manter uma rotina apesar de estar apresentando sintomas, são quadros mais tranquilos de se tratar. Muitas vezes, às vezes com psicoterapia já se resolve, né? Não é necessariamente obrigatória a introdução da medicação. Quadros moderados já são quadros de uma intensidade um pouco maior, com maior comprometimento, e quadros graves são aqueles quadros em que a gente tem que ter uma atenção total. Né? São quadros com maior risco de suicídio, em que o paciente pode apresentar até sintomas psicóticos, então ficar delirante, ficar paranoide, não necessariamente psicose é esquizofrenia. Então, muitas vezes o paciente começa a ter delírios, a família já acha que, né, é esquizofrênico. Não, o paciente com uma depressão grave pode evoluir a esse ponto. Né? Pessoa que tem delírios de culpa, de ruína. Então, tem que se ter uma atenção especial. A gente sabe que assim, a depressão, aproximadamente 15% dos pacientes deprimidos, eles tentam suicídio. Por isso, assim, esse olhar que a gente tem que ter, né, para os pacientes, a necessidade de se buscar um tratamento precoce para que não evolua para quadros mais graves. Né? E existem depressões diferentes, do tipo depressões atípicas, a gente chama. Normalmente, o paciente com depressão, que tem alteração de sono e apetite, tem isso para menos. Tem insônia e tem redução do apetite. Em depressões atípicas, depressões um pouquinho diferentes, os pacientes passam a apresentar excessos. Então, ao invés de perder o apetite, começam a comer de forma mais compulsiva, ganhar peso, ou dormir de forma excessiva. Né? Então, é importante que a gente faça essa diferenciação, porque isso pode fazer com que a gente opte por um ou por outro tipo de medicação. Sim. Existem depressões também que são depressões sazonais. Essas depressões elas são mais comuns em mulheres, que são aquelas depressões que acontecem em períodos de clima frio. Então, são depressões que geralmente surgem no outono, inverno e começam a melhorar na primavera. E geralmente as mulheres têm algumas mulheres que têm essa predisposição, elas têm isso recorrente. Isso acontece às vezes, né, de uma forma sequencial, de um ano para o outro. Então, e precisa medicar uma pessoa que tem esse quadro? Dependendo da intensidade do quadro. Né? Se é um quadro leve, a mulher não tem comprometimento, apenas percebe um rebaixamento leve do humor, às vezes não. Mas se existe comprometimento, sim. Pelo menos é bom diagnosticar, né? Sim, entender o que acontece, né? Porque em alguns períodos eu me sinto assim. E é importante identificar na depressão sempre tempo. Né? Estou triste, desanimada, cansada, mas quanto tempo isso tem durado? É algo momentâneo? É algo que está durando 2, 3 dias devido a uma situação de estresse? Não é depressão, não precisa de tratamento. Agora é algo que é constante, contínuo, está durando mais que 2 semanas, me compromete a maior parte do tempo, tem me causado prejuízos, e prejuízo não é prejuízo financeiro, né? É dificuldade de vida. Isso, né? Nos meus relacionamentos, no meu convívio familiar, no meu convívio social,
na minha capacidade de rendimento no trabalho. Então, aí eu já fico mais atento para que, se preciso, eu busque ajuda. Sim, com certeza. Olha que interessante, né? Quantas vezes nós passamos por coisas assim, né? De estar olhando o tempo e dizer, o dia hoje, de repente é alguma coisa, é o dia também, claro, às vezes é o momento. Sim. Mas às vezes quando o momento é o dia hoje, o dia de amanhã e uma estação inteira, né? Aí... Então talvez não seja o tempo. Talvez seja uma depressão sazonal. É interessante, olha, uma grande descoberta. E qualquer pessoa pode passar por isso. Tanto a uma depressão, né, desse tipo, como qualquer outro tipo de depressão. Sim, sim. Hoje se fala de uma prevalência de aproximadamente 16%. Então, a cada 100 pessoas, 16 podem passar por um quadro depressivo ao longo da vida. Né? E isso pode acometer desde crianças até idosos, pessoas em qualquer faixa etária. E em relação ao sexo, a gente observa uma prevalência maior de mulheres. Até por uma questão hormonal, né? São variações maiores. Então, as mulheres, elas são 2 vezes mais predispostas que os homens. Eu tenho a impressão, se eu estiver enganada, por favor, mas um quadro depressivo, uma situação depressiva em mulheres e homens, as mulheres têm mais facilidade de sair desse quadro depressivo do que os homens. É impressão minha? Será, doutora? Talvez as mulheres saiam com mais facilidade, porque as mulheres têm mais facilidade de buscar ajuda. Sim. Né? Pode ser. Os homens, eles têm talvez uma dificuldade maior de aceitar. E buscam ajuda, muitas vezes, quando o quadro já está um quadro mais grave, um quadro mais evoluído, mais avançado. E por isso, talvez demorem mais para melhorar. Mais tempo, né? Então, assim, não existem estudos que mostrem uma dificuldade maior na resposta do tratamento do homem e da mulher. Mas o que a gente verifica é que a mulher, diante de sintomas talvez mais leves, já perceba o comprometimento e busque. E o homem é mais resistente. E qual é a melhor maneira de tratar? Qual é a melhor maneira do tratamento acontecer? Primeiro, a identificação dos sintomas, né? E a busca precoce. Como todas as doenças, né? Na medicina de uma forma geral, quando nós tratamos um quadro inicial, é muito mais fácil que nós recebamos um auxílio terapêutico e que ele seja mais eficaz do que se um quadro já está cronificado. Então, primeiro, identificação. Segundo, todo o suporte. Né? Um paciente deprimido é um paciente que está fragilizado. Então, o suporte social, familiar, tudo isso é importante. E o auxílio médico, para que sejam descartadas as causas orgânicas e que, se o quadro depressivo for diagnosticado, ele seja tratado corretamente. Né? O uso de medicações, muitas vezes, ele é imprescindível. E é importante a aderência do paciente, ou seja, que ele trate, né, da forma como o médico solicitou, orientou e por um período de tempo adequado. E eu diria que é importante que procure o médico da forma certa, né? O médico especialista para tratar deste assunto. Sim, sim. O especialista, ele tem um conhecimento, né, mais amplo na área. Então, para que ele possa excluir outras causas e para que ele possa direcionar o tratamento de uma forma, né, mais correta, existe um preparo para isso. É muito comum a gente observar no tratamento da depressão os pacientes que melhoram e param, interrompem o tratamento, não esperam a alta médica. Então, quando a gente fala de tratamento de depressão, tudo depois novamente. Nós falamos de um tratamento longo. Né? É um tratamento longo por quê? Porque nós fazemos uma fase aguda, que é a fase que se medica até obter resposta. Obteve resposta, nós precisamos fazer uma fase de manutenção. A gente precisa manter a medicação por um tempo, até poder ter condições de retirada sem que o paciente apresente riscos de recaída. E o que a gente observa com muita frequência é o paciente melhorou, ele deixa o tratamento, ele interrompe a medicação e, às vezes, pouco tempo depois,
retoma com os sintomas. É, muito sério isso, gente. Muito sério. O assunto é sério e o assunto diz respeito a todos nós. Todos nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de situação, pessoalmente ou com alguém muito próximo a nós. Sim, sim. Né? Então, o conhecimento é importante. Nós estamos trazendo para você esse momento do conhecimento, de conhecer sobre o assunto depressão, e a doutora Fernanda tem nos dado esse espaço do tempo dela, né, em estar aqui. Esse programa está sendo gravado, você vai estar recebendo na sua casa, no dia certo, no momento certo, mas é o tempo que ela realmente tem tido para nós, e eu quero agradecer muito a Fernanda. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. É um prazer sempre poder estar orientando e sabendo que a gente pode ser um instrumento de auxílio, né? Para que muita gente possa esclarecer e buscar ajuda e aliviar um sofrimento. Com certeza. E nós vamos ter um outro tempo com você, que será gravado hoje, mas para um outro dia, e você também vai receber essa informação aí na sua casa. Esse é o programa Amigos da Cidade e nós vamos para o momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós estamos formando nesse momento a nossa corrente de oração, o nosso momento de oração. E nesse momento de oração nós queremos colocar todas as pessoas que estão conosco nesse programa, em seus lares, em seu espaço, e que têm acreditado, têm permanecido para estar fazendo desse instante, um instante precioso do seu dia, o momento da oração. Eu quero pedir que o Senhor os alcance. Assim como diz a Tua palavra, que o Senhor é todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente, que o Senhor alcance cada necessidade. E assim como aprendemos nos evangelhos, que o Senhor sempre estava presente aonde havia uma necessidade. Alcance o nosso amigo da cidade com a Tua bênção, com cura, com libertação, com autocontrole, disciplina, aquilo que for necessário. Que essa pessoa agora seja encontrada, abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando esse programa, o programa Amigos da Cidade, confiando de que você tem recebido essa mensagem de fé, esperança e amor. E deixamos aqui o nosso agradecimento à doutora Fernanda. Obrigada, Fernanda. Amei mais uma vez ter você conosco. Foi muito bom estar aqui. Até amanhã, se Deus quiser.